Eu sou Levi Costa e vou falar sobre os termos Satanás e Diabo. A tradição cristã atribui os termos Satanás e Diabo a uma entidade sobrenatural que é retratada como a representação maior do mal, maligno. Mas, como ponto de partida, é bom que se diga e que fique bem claro que os termos Satanás e Diabo não são nomes próprios, são títulos. Em resumo, temos os seguintes termos. Proveniente do grego, para o termo diabo, temos diabolos, que tem o sentido de divisor, aquele que causa divisão, ou simplesmente acusador, caluniador. Proveniente do hebraico, temos a palavra Satã, com o significado de adversário, mas que pode ser traduzido também como caluniador, o que a equipara ao significado do termo grego diabolos. É importante entender que a palavra Satã encontra-se nos escritos em hebraico, enquanto Satana se encontra em aramaico, de onde veio a ideia de Satanás, que, portanto, é mais de origem aramaica do que propriamente hebraica. Mas ambos os termos significam a mesma coisa. O termo diabo foi usado na tradução da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Onde no hebraico se encontrava o termo maldizente, traduziu-se para o termo diabo. É daí que surge a ideia de diabo. Em síntese, temos em hebraico Satã, em aramaico Satana e em grego diabolos. Basicamente, significam a mesma coisa ou o mesmo conjunto de ideias. Outro nome na Bíblia que é traduzido como sinônimo do próprio diabo ou Satanás é Belzebu. Este tem sua origem para uma divindade pagã dos filisteus, no caso, Baal-Zebub, que significa Senhor das Moscas. E ainda tem o termo demônio, um termo mais genérico, que no grego é daimon, e significa força, impulso, que passou a ser identificado como força negativa. É a partir do século II a.C. que os demônios, de um modo geral, aparecem em textos apócrifos da tradição religiosa judaica, assumindo uma feição mais definida. Agora, os demônios são uma legião de seres espirituais malignos, chefiados por Satã, seu líder supremo, causando assim males e destruição no mundo. Segundo o entendimento popular, os demônios são seres essencialmente do mal. Uma questão a se considerar. Para o cristão, Deus é o criador de todas as coisas, mas ele não criou o diabo. Ele criou Lúcifer, o portador da luz, que em sua forma original era um anjo querubim, responsável pela guarda celestial, mas que se rebelou contra Deus no intuito de ter o seu próprio trono como um Deus. Por este motivo, ele foi expulso do céu. Assim, conclui o cristão que o próprio Lúcifer se fez em diabo por se rebelar contra Deus, tornando-se, portanto, Satanás, o adversário. Contudo, a questão continua com a seguinte pergunta. Se Deus não criou o diabo e sim Lúcifer, Deus não sabia que este se tornaria em Satanás, o adversário, ao se rebelar contra o próprio Criador? Sim, pois Deus é onisciente, dirá o cristão. Então, Deus teria criado um diabo em potencial ao criar Lúcifer, isto por ele saber antecipadamente que Lúcifer se tornaria em um rebelde diabo, mas mesmo assim Deus o criou? Essa é a questão. Porém, o Criador é soberanamente justo e bom. Portanto, ele não pode ter criado seres predispostos ao mal, para serem condenados por toda a eternidade. É ilógico e contraditório com toda a bondade do Criador dele ter criado seres que se devotariam ao mal, sendo assim destinados a praticá-lo perpetuamente. Isso seria uma negação da bondade divina do Criador. Isso em se tratando do Criador, mas não
do Deus das religiões, segundo o relato dos livros sagrados destas religiões. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.